Olá, pessoal da autonomia, pessoal que não é da autonomia, mas que está aqui escutando nossos vídeos, acompanhando o nosso conteúdo. Essa aqui é a semana 6 da saúde funcional. A gente está falando sobre movimento, só que a gente dividiu em 4 capítulos para poder falar mais. Esse aqui é o 3º capítulo e hoje eu vou falar de treinamento funcional. Obviamente, eu não poderia deixar de falar dessa coisa maravilhosa que é o treinamento funcional, que é o que a gente respira aqui na Autonomia Treinamento há quase 5 anos e já vem fazendo na minha vida há mais tempo que isso. Então, vou falar para vocês de qual é a relação de tudo isso, né? O que é essa coisa de funcional, o que é saúde funcional, o que tem a ver com treinamento funcional. Saúde funcional, gente. Primeiro vamos pensar no termo. Funcional remete à função. A gente tem que pensar que todas as coisas precisam ter funções para poder chegar a um fim, senão a gente não chega nesse fim. Se a gente pensar em saúde, a gente tem 6 pilares, né? De acordo com essa visão que a gente trouxe, são 6 pilares. Então a saúde é multifatorial, a gente precisa pensar no sono, na mente, na blindagem social, na garra, na alimentação e no movimento. Se eu pensar só em movimento, será que eu vou ter uma saúde legal? Pode ser que sim, mas grandes chances que não, porque não adianta eu só me movimentar e não me alimentar bem. Por exemplo, se eu pensar só em sono, será que eu vou ter uma boa saúde? Provavelmente não, porque eu preciso pensar que não adianta só dormir, né? Então, resumindo, é pra gente pensar que como a saúde é multifatorial e cada coisa precisa ter sua função, é por isso que é a saúde funcional. E se a gente for pensar em treinamento funcional, é a mesma coisa. A gente vai partir do princípio, vou dar um exemplo, de que cada articulação tem uma função. Então, por exemplo, o meu tornozelo tem função de mobilidade, o meu joelho tem função de estabilidade. Um tem que intercalar com o outro. Se eu acabo perdendo a mobilidade do meu tornozelo, o meu joelho vai acabar fazendo essa função por ele. E aí eu vou ficar com dor no joelho. Outro exemplo bem clássico, lombar. Quem nunca teve dor na lombar? A gente tem que ter estabilidade. Essa é a função, esse é o fim da coluna lombar. Quando a gente perde, porque a gente fica muito tempo sentado ou diversos hábitos, a gente perde a estabilidade da lombar, a gente acaba ficando com dor na lombar, acaba usando o quadril, ficando com o quadril rígido, porque ele vai contrabalançar isso, ele tem que ser móvel, mas ele está sendo rígido. E o que tudo isso tem a ver com a tua vida? Justamente isso, se tu perde as funções, tu acaba ficando com dor, tu não consegue realizar as coisas básicas do teu dia a dia. Por exemplo, sentar e levantar. É uma coisa muito simples, que a gente faz todo dia, só que quando a gente não consegue fazer, a gente vê como é importante, né? Então, quando a gente vai ganhando um pouco mais de idade, por exemplo, a gente tem mais dificuldade para fazer o simples sentar e levantar. Então, essa é uma função que a gente precisa sempre treinar. Se a gente pensar, por exemplo, também pensando em mais idade, que a gente vai tendo mais dificuldade para controlar o nosso peso, né? Então é muito comum ver pessoas idosas caindo. E não só pessoas idosas, vamos pensar lá, se você já não viu alguém caindo ou já não teve essa sensação de desequilíbrio. No treinamento funcional a gente vai trabalhar também a importância dessa fase, desse controle, né? Que é a fase excêntrica, que é quando a gente vai a favor da gravidade. Como é importante a gente cuidar também dessa fase, né? Dessa fase de queda, que é o controle do nosso peso. Então, basicamente, a gente vai trabalhar força no treinamento funcional. E a força é uma qualidade física básica para tudo, para vida diária. Então, para eu ter uma qualidade de vida sem precisar ter quedas, dores, dificuldades, ou para esportistas. Então, os esportistas que vão precisar de muita força para, sei lá, dar um soco no adversário, digamos, no boxe, ou uma pessoa que precisa de muita velocidade para um esporte de mais explosão, tudo isso o treinamento funcional também trabalha. Só que é isso, a gente tem que pensar que cada pessoa tem uma especificidade. Então não adianta eu trabalhar as coisas que uma pessoa precisa mais, eu trabalhar com outra, né? Então por isso que é importante a gente pensar no treinamento mais personalizado. Aqui na autonomia a gente pensa em cada pessoa, né, como um ser específico e que tem seus objetivos e que também tem suas limitações. Por isso que é importante a gente ter a prescrição pensando em cada pessoa. É importante, quando tu for buscar, se tu quiser buscar o treinamento funcional, cuidar com isso, cuidar para não fazer talvez a mesma coisa que todo mundo está fazendo se tu tiver alguma limitação. Então é legal ver se a pessoa que está cuidando, né, a professora, vão ter esse cuidado, né, para não fazer aqueles circuitos, assim, às vezes muito loucos, muito sem cuidado. E às vezes também as pessoas relacionam o treinamento funcional com isso, né, com um super circuito,
com coisas super difíceis e não é. Na verdade, o treinamento funcional é sobre a gente voltar às origens, a gente pensar no corpo como essa máquina que é capaz de desempenhar muitas funções ao mesmo tempo e elas precisam estar integradas. Então, o nosso corpo, ele não é apenas trabalhar o bíceps separado do quadríceps, separado da panturrilha, não é? A gente sempre está fazendo tudo ao mesmo tempo. E o treinamento funcional traz muito isso também, essa integração entre os diversos sistemas do nosso corpo. E qual é a importância disso para tudo isso que eu venho falando essa semana, né? Eu venho falando da gente pensar em movimento, da gente pensar em movimento humano, né? Que é, por exemplo, uma caminhada, que é eu fazer mais coisas com o meu corpo na minha vida diária, sem precisar necessariamente buscar uma academia, né? Então, o treinamento funcional, ele é muito isso, ele é muito voltar às origens e ter uma base muito boa de qualidades físicas, para daí sim eu poder ir para performance, se eu for um atleta, ou melhorar os meus objetivos, assim, que sejam estéticos, ou melhorar as coisas que eu busco depois de ter essa base. Então, por isso que ele integra muito com esse pilar do movimento da saúde funcional, porque a gente está pensando no movimento humano básico que a gente precisa resgatar, que a gente precisa ter para poder ter saúde. Então eu recomendo muito, não só eu, né? Eu, a Renata, Autonomia Treinamento como um todo, a gente recomenda o treinamento funcional. Busquem, se você tem vontade, agora a gente está falando de exercício físico, a gente não está falando de atividade física, estamos falando de um exercício que tu vai ter que ter uma rotina e praticar por um tempo. Lembra que sempre precisamos ter resiliência também, então às vezes a gente vai fazer alguma coisa e desiste no primeiro dia. Tenta fazer, colocar um propósito de trabalhar melhor as qualidades físicas do teu corpo e ficar um tempo, né? Se for para ser no treinamento funcional, fecha o ciclo, faz 2 meses, 3 meses, para poder sentir realmente os resultados. E são muito, muito eficazes os resultados do treinamento funcional e eu garanto realmente, de tanto que a gente já viu aqui na Autonomia Treinamento. Então, essa é a nossa dica. Busque treinamento funcional. Se não for, tudo bem, mas vale a pena experimentar, porque integra muito bem com a saúde e com tudo isso que a gente vem falando. Então, muito obrigada por virem até aqui. Capítulo 3, fechando agora. Amanhã temos o capítulo 4 e último, antes da gente ir para o Natal, para o Ano Novo. Então, valeu e até amanhã.